fatores e isolantes, os conceitos de indução e polarização, e vamos trabalhar com algumas práticas de eletroscópios. Talvez isso aí nós vamos para as nossas próximas aulas, então nós vamos ficar mais presos nesses tópicos iniciais aí: eletrização, condução e indução e polarização, e a lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb, ela é extremamente importante porque ela vai estabelecer realmente essa relação entre as cargas. Então, como que a matéria ela se organiza, como que a matéria está estruturada dentro de uma visão bem clássica da física. Bom, considerando as concepções históricas da constituição da matéria, nós vamos ver que a concepção antiga que nós temos de matéria, e aí nós vamos ver muitos dos filósofos antigos, eles falavam, por exemplo, que a matéria era composta por 4 elementos. Então nós vamos ver a presença do elemento terra, fogo, ar e água, e aí nós vamos ver não sei se Solange lembra disso, há uns anos atrás, um filme chamado Quinto Elemento. É bem interessante o Quinto Elemento, esse filme, ele já deve ter mais de uns 15 anos, sei lá. Mas aí nós vamos ter os 4 elementos, terra, fogo, ar e água, associados às qualidades frio, quente, seco e úmido. E esta concepção, ela influenciou muito várias áreas do conhecimento ocidental, como, por exemplo, a medicina. Então, foi a primeira concepção que nós tínhamos de constituição da matéria. À medida em que o homem, à medida em que a ciência foi desenvolvendo as concepções e, naturalmente, foi fazendo novas perguntas, poxa, mas será que a matéria é constituída assim? Porque a partir do momento que o homem começa a questionar, e nós até conversamos isso na aula passada, qual a diferença entre um cientista e uma pessoa que nós classificamos como comum? É que o cientista ele tem um despertar de olhar para coisas que normalmente as pessoas comuns não têm. Eles começam, por exemplo, a perguntar coisas, poxa, mas será que isso funciona em todas as situações? Será que isso é assim? Será que... E a partir daí, baseado, é claro, dentro da filosofia, nós vamos transformando os modelos. Então, nas aulas que vocês tiveram com o professor Wesley de Química, vocês vão vendo que as concepções dos modelos de constituição da matéria, Dalton, Rutherford, Thomson, foram modelos que foram sendo transformados à medida em que o homem foi fazendo observações um pouco diferenciadas. Bom, agora já no século XX, então assim, finalzinho, 1900 e bem lá no início, século XIX, século XX, principalmente século XX, nós vamos ver uma nova concepção da estrutura. Então, a matéria é formada por partículas elementares que nós já conhecemos, que no caso seriam um próton, o elétron e o nêutron, e essas partículas reunidas, então a junção dessas partículas, nós vamos ter o que nós chamamos de átomos, que a princípio é a constituição, é a estrutura que a gente mais considera hoje. Apesar que nós já temos a concepção moderna do século XXI, mas vamos por partes. Então, diferentes combinações dessas partículas formam os diferentes átomos existentes na natureza. Os prótons e os nêutrons estão situados no núcleo, então essa é uma definição formal, isso realmente ainda a ciência não mudou. Então, nós vamos ter os prótons e nêutrons no núcleo, e os elétrons situados em uma região afastada, quer dizer, ao redor daquele núcleo, que nós vamos chamar de eletrosfera. E circulando, no caso, o núcleo em altas velocidades. Então, isso nós temos ali que a gente poderia comparar como se fosse um sistema igual ao sistema Terra-Sol, né? A Terra circulando em torno do Sol. Então, seria um macrosistema ou um microsistema comparado com o Sol, como se fosse um sistema solar em miniatura. Então, essa foi a concepção que Rutherford ele faz uma proposta.
Agora, já nas concepções que nós intitulamos como concepções modernas, da física moderna, e que normalmente nós só vamos aprofundar isso a nível superior, a nível... Quem tiver disposto a fazer um curso de física vai ver isso muito detalhadamente, é que eles fizeram o seguinte pensamento: poxa, mas será então que se eu conseguir quebrar o próton, quebrar o elétron, será que eu consigo quebrar mais ainda? Aí a ciência demonstrou que nós temos, além de partículas, nós temos subpartículas. Que aí vários cientistas hoje no mundo, eles estão, os aceleradores de partícula, eles estão aí trabalhando para tentar comprovar, e inclusive aquela partícula de Higgins, eu não sei se vocês estão lembrados, a partícula de Deus, que foi muito difundida aí, o Bose de Higgins. Então, nesse caso, nós vamos ter que os prótons e nêutrons não constituem mais partículas fundamentais. Então, essa foi a grande conclusão. Sendo formados por diferentes tipos de quarks, então são nomes novos, não se preocupem com ele, isso é mais informativo, por enquanto, tá ok, gente? Este sim uma partícula fundamental. Então, o quark seria uma partícula fundamental. Nosso universo seria formado por dois tipos de partículas: os quarks, de 6 tipos, e os leptons, que no caso estariam ali incluídos o elétron, o muon, o tau e seus respectivos neutrinos. Então, isso aí é uma linguagem nova que é interessante, pelo menos, a gente saber que existe. Então, essa é a concepção do modelo atômico do século XXI. E provavelmente vocês vão estudar isso em algum momento aí, principalmente vinculado à química. Bom, mas aí, o que seria o que nós chamamos de eletrização? Todos nós já passamos por esse processo de eletrização. Então é muito comum, igual essa semana mesmo, eu fui fazer uma compra no varejão, e eu confesso que a gente fica assim, muitas vezes você não está atento, aí você passa, por exemplo, perto daqueles plásticos, aqueles rolos, né, de plástico que você usa para colocar as verduras, é muito comum você passar perto e você sentir o pelo do seu braço atraído por aquilo. E aí, muitas vezes, você assusta, né? Ou então, acontecia isso muito há uns anos atrás, naqueles televisores de tubo. No momento em que você aproximava, não sei se alguém já fez isso, desliga a televisão, na hora que você aproxima o braço, você sente os pelos serem atraídos. Então, essa foto aí dessa criança é a representação da eletrização. Então, o que eu posso afirmar? Que essa criança ela está eletrizada, olha só, os cabelos estão eletrizados. Então, quando um corpo ele fica eletrizado e ele é macio, ele é leve, a tendência é fazer uma estrutura totalmente radial, conforme vocês estão vendo aí no caso do cabelo. Então, a eletricidade ela foi descoberta na Grécia no século 6 a.C. E conta-nos a história que Tales de Mileto, que foi um dos grandes filósofos, aí vocês vão notar que eu vou estar sempre citando a palavra filósofo, porque eles experimentavam muito pouco. Eles basicamente experimentavam muito pouquinho. Eles tinham as ideias, mas experimentavam pouco. Observou o seguinte fenômeno: ao atritar uma pedra de âmbar, âmbar é essa pedrinha que está aí, na realidade, o âmbar é uma resina, é um tipo de resina que a gente encontra aí nas árvores, e é muito comum a gente encontrar essas resinas com algum tipo de inseto dentro, porque muitas vezes o inseto pousa na árvore e a resina vem e recobre aquele inseto. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, naquela estrutura lá do Parque dos Dinossauros, toda a trama, né, do filme ela foi feita em cima de uma pedrinha com um inseto desse, não sei se vocês estão lembrados. Mas, na realidade, o que é um âmbar? É uma resina. É uma resina que sai precisamente das árvores, né, de alguns tipos de árvores que têm a capacidade de produzir em excesso essa resina. Então, ao atritar uma pedra de âmbar na pele de um animal, provavelmente uma ovelha,
e depois aproximá-la de objetos leves, por exemplo, folhinhas de papel, pedacinhos de papel, coisas bem leves, tais como pena de passarinho e pedacinhos de palha, estes eram atraídos pelo âmbar. Então, essa foi a primeira observação dos fenômenos de eletrização. Então, nós vamos ver aí que essa eletrização foi o quê? Eletrização por atrito. Eu pego dois objetos e vou atritar um no outro, tá ok? Eu vou simplesmente atritar. Agora, nós vamos ver que dentro dessas partículas aí elementares, para a gente relembrar e para a gente começar a entender o processo de eletrização, nós vamos considerar aí basicamente três partículas: prótons, elétrons e nêutrons. E eu gostaria que vocês pensassem que no fenômeno de eletrização eu sempre vou mexer com as cargas elétricas negativas. Eu só vou mexer com os elétrons. Ô Wagner, mas por que eu não consigo mexer com o próton? O próton ele está fixo no núcleo. Então, por exemplo, se eu tiver dois prótons ligados, juntamente com seus nêutrons, eles estão ali, dois prótons. Se eu tiver dois prótons ligados, se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão ver que eu tenho o que eu chamo de hélio. Tá certo? Agora, se eu conseguir fazer uma fissão e quebrar isso, eu vou transformar de hélio para hidrogênio. Então, não é a natureza ela não me permite facilmente eu mexer com os prótons. Porque quando eu mexo com os prótons, eu estou desestruturando a natureza. Então, por isso é que nós vamos pensar, ou o meu corpo ele ganha elétrons, ou ele perde elétrons, tá ok, gente? É a primeira questão, por isso que nós colocamos esse slide aí. Bom, e aí nós vamos ver que os condutores, de uma forma geral, e aí nós vamos começar a entender, né, o que seria um condutor. Então, um condutor é um material ele é chamado de condutor quando há nele grande quantidade de portadores de carga, ou seja, eu tenho cargas elétricas que são capazes de se movimentar ali dentro. Então, por exemplo, quando eu penso, por que um fio de cobre é um condutor e por que, por exemplo, um pedaço de borracha é um isolante? Porque no fio de cobre eu tenho os elétrons que conseguem movimentar ali dentro e no de borracha eles estão mais fixos, eles estão presos. Então é mais difícil eu movimentar. Então quem tem mobilidade eletrônica, eu vou chamar de condutor. Quem não tem mobilidade, eu vou chamar de isolante. E o material ele é chamado de isolante ou de elétrico, que é um outro nome que nós damos, quando não há nele grande quantidade de portadores de carga. A gente chama de portador porque ali dentro, a gente tem que ter só assim, um cuidado, que aquilo que nós afirmamos, quem movimenta são os elétrons, nós vamos falar isso para os sólidos, tá, gente? Agora, quando, por exemplo, eu estou em um meio líquido, aí vocês vão perceber que tudo pode mover, tanto positivo, porque ali eles estão na forma iônica, né? Então, meio líquido. Então, é tranquilo, tanto cargas negativas quanto cargas positivas se moverem. Mas vamos fazer aqui um resumo. Então, o que seria um condutor? Então, o condutor é um material que eu tenho portadores de carga movendo ali dentro. E o isolante, eu tenho um material em que os portadores de carga têm dificuldade de se movimentarem. A partir desse conceito inicial, nós vamos começar a entender precisamente o que seria a eletrização. Então, o que seria eletrizar um corpo? Agora é o PAN, agora é o legal, né? Então, o que seria eletrizar? A eletrização, então, seria eu retirar. Nós vamos pensar a eletrização, por enquanto, em corpos sólidos, tá ok, gente? Corpo sólido, por enquanto. Então, seria eu retirar ou colocar elétrons ali. Então, nós temos que entender o seguinte: na natureza, de uma forma geral, todas as partículas
elas estão o que a gente chama em equilíbrio. O que significa alguma coisa estar em equilíbrio? O número de cargas positivas é exatamente igual ao número de cargas negativas. Então, o número de cargas positivas é exatamente igual ao número de cargas negativas. Então, quando eu pego lá, por exemplo, o sódio, número atômico 11, o que eu posso falar? Que ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Então, nesse caso, o sódio ele está tipicamente neutro. Número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Mas aí vamos imaginar, por exemplo, que a Ingrid chega e por algum processo, por algum dos processos que nós vamos falar aqui hoje, ela vai retirar uma certa quantidade de elétrons daquele material. Se ela está retirando elétrons daquele material, então eu não vou ter um excesso de prótons. Então pensa o seguinte, a quantidade é a mesma. Então eu tenho 10 prótons e 10 elétrons. Aí eu chego e retiro, por exemplo, 4 elétrons. Então eu tenho, agora eu passo a ter 6 e do outro lado eu passo a ter 10. Então eu não tenho um excesso de positivo, uma vez que eu tirei o negativo. Então agora meu corpo passou a ficar o quê? Carregado positivamente. Se, por exemplo, eu fizer o oposto, aí de repente a Maria Fernanda fala, não, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar elétrons ao invés de tirar. Então eu tenho 10 elétrons e 10 prótons, só que agora eu vou colocar elétrons ali dentro. Então eu vou ter, por exemplo, 12 elétrons de um lado e 10 prótons do outro. Então esse corpo está carregado o quê? Negativamente. Então sempre um corpo, aí vamos pensar o que nós já falamos, sempre um corpo ele estará o quê? Neutro. Quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. O corpo está neutro nessa condição. Quem tiver, se porventura alguém tiver em excesso, positivo está em excesso, carregado positivamente. Negativo está em excesso, carregado negativamente. Bom, então em cima disso, vamos falar. O que seria então a eletrização? A eletrização envolve processos de retirar ou colocar elétrons em um corpo. Então, todas as vezes que eu estou retirando ou colocando elétrons em um corpo, eu estou eletrizando esse corpo. De modo a tornar diferente o número de elétrons em relação ao número de prótons. Ou seja, a carga elétrica total fica diferente de zero. Então, o que significa ficar diferente de zero? Então, vamos pensar uma coisa simples. Eu tenho menos 2, que significam elétron, e mais 2, que significam prótons, carga positiva. Quando eu somo menos 2 com mais 2, a quanto? Zero. Então, o corpo está o quê? Neutro. Agora, vamos fazer uma outra continha. Menos 6 com mais 4. Eu tenho 6 elétrons menos 6 e mais 4 prótons. Vou somar. Menos 6 com mais 4 dá menos 2. Então, eu tenho menos 2, ou seja, o meu corpo está eletrizado com 2 elétrons em excesso. Tá ok, gente? Então, isso é eletrizar. Então, o que é eletrizar mesmo? Eu vou colocar ou eu vou retirar elétrons. Um corpo ficará eletrizado negativamente quando o número de elétrons for maior que o número de prótons. Tá claro? Inclusive, na hora que eu fechar esse slide, eu queria que vocês dessem um print, tá? Que isso é o resumo. Aí, eu fechando o slide, na hora que ele ficar completo, dê o print aí. Então, um corpo ficará eletrizado negativamente quando o número de elétrons for maior que o número de prótons. Ok. Outra questão. Se o número de cargas elétricas positivas e negativas forem iguais,
diremos que o corpo estará neutro. Então, o que é um corpo neutro? É o corpo em que a quantidade de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Lindo. Tá certo, gente? Então, pronto. Agora, mais uma. O processo de transferência de partículas elementares ocorre apenas a nível da eletrosfera. Ou seja, o número de prótons de um átomo permanece sempre constante. Aí vamos imaginar que eu fizesse a seguinte pergunta para o Rian. Ô Rian, por que no processo de transferência de partículas eu só posso mexer na eletrosfera e não posso mexer no núcleo? Vocês que são colegas que adoram ajudar o amigo aí, vocês vão ajudá-lo a responder. Por quê? Por que eu só posso mexer na eletrosfera e eu nunca vou mexer no núcleo? Isso eu vou pensar a nível atômico, tá, gente? Numa estrutura que está no sólido. Porque quando nós temos líquido e gás, as estruturas estão diferentes, tá bom? Então nós estamos pensando aqui numa estrutura sólida, um corpo sólido. Aí a minha pergunta, resumindo mais ainda, por que eu só consigo mexer com a eletrosfera, ou só com os elétrons, e não consigo mexer com os prótons? Um minutinho enquanto eu tomo água, para vocês poderem me responder. O que vocês acham? Deixa eu falar mais alguns nomes aqui. Tem a Ana Damas, tem Camille, Eduarda, a Ingrid, Larissa, quem mais, gente? Nicole. O que vocês acham? Pode colocar no chat aí. Por que eu não consigo mexer com o núcleo? Solange, você também está na lista, viu? Se você quiser responder, você pode responder. Então é por uma razão simples, né, gente? Eu não consigo mexer com o núcleo, porque para eu mexer com o núcleo, eu tenho que fazer uma fissão nuclear ou uma fusão nuclear. E isso é um processo muito difícil para eu fazer de forma simples, por atrito ou por eletrização por efeito fotoelétrico, outros que nós vamos ver aqui. Então, a ideia nossa aqui agora é a gente começar a entender que, a princípio, eu vou sempre mexer, especificamente com a eletrosfera. Então, essa aí é uma estrutura que, assim, é extremamente importante a gente começar já de agora, nós já pensarmos, né? Então, olha só, avançando aqui um pouquinho, nós vamos ver que o Dufay, Charles Dufay, ele vai trazer algumas considerações em 1734. Olha só, em 1734, século XVIII, nós já vamos ver algumas experiências relativas à eletrização. E outra questão, gente, que eu sempre gosto muito de trabalhar com vocês, e aí eu queria que vocês despertassem isso, eu gostaria que vocês imaginassem o impacto do desenvolvimento das tecnologias, por exemplo, no século XVIII. Vocês já imaginaram, por exemplo, você está num ambiente em que não tem, por exemplo, a luz elétrica e de repente aparece uma lâmpada? Igual o Solange colocou, de repente a questão da radioatividade, de você aplicar a radioatividade dentro da medicina para poder tirar seja qual for uma chapa, uma estrutura, né? Então, o impacto tecnológico que se produz é muito alto. Então, graças a Deus que existem pessoas que estão aí. Graças a Deus que existem hoje pessoas que estão lá pesquisando
a respeito do corona? Enquanto tem muita gente brincando de estudar, tem muita gente trabalhando e salvando vidas com desenvolvimento tecnológico. Então é isso que eu falo com vocês, que agora que vocês já chegaram no terceiro ano, a mente tem que abrir. A mente precisa abrir. O ser humano, ele precisa do conhecimento até por uma questão de subsistência. E nós estamos vendo isso claramente agora, né? Então, em 1734, o Charles Duffy comprovou, através de um experimento, a existência de duas espécies de eletricidade. Ele notou que a carga elétrica adquirida por um bastão de vidro eletrizado com seda, aí vocês vão entender a série triboelétrica, que nós vamos falar mais à frente. Então, olha só, ele notou que a carga elétrica adquirida por um bastão de vidro eletrizado com seda era diferente da carga elétrica adquirida por uma vareta de ebonite eletrizado por um pedaço de lã. Então ele conseguia já perceber que um ficava, por exemplo, negativo e o outro ficava positivo. E o interessante é que muitas vezes os cientistas não conseguem dar uma explicação na época em que eles estão. Porque falta recursos técnicos, falta conhecimento, falta investimento. Mas ele tirou algumas conclusões que nós achamos muito importantes. A primeira conclusão, qual foi a grande conclusão que ele tirou? Que a gente vai falar, mas eu já sabia disso, mas foram conclusões que ele tirou. Então, as seguintes conclusões que ele tirou: duas cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir. Então, se eu tenho duas cargas positivas ou duas cargas negativas próximas, ocorre uma repulsão. Então, observem aqui nesse caso aqui, por exemplo, que o vetor, essa setinha vermelha aqui, ó, elas estão apontando para lados diferentes. Então, lembrem lá do primeiro ano. Essa força tem um valor, que nós vamos chamar de módulo. A direção dessa força, ela é o quê? Horizontal. E os sentidos em sentidos opostos. Então, isso eu posso afirmar aqui. Em compensação, se eu tiver duas cargas diferentes ou uma carga neutra, então o que significa isso? Se um corpo estiver neutro e outro carregado, vai haver uma atração entre eles. Mesmo que eles estejam carregados ou positivamente ou negativamente. Então, essa foi a grande consideração que Duffy fez, contribuiu. Aqui está a Maria. A Maria está perguntando aqui se seria possível fazer um raio-x sem radiação. É porque a forma, vamos abrir um parênteses aqui. Na realidade, o raio-x, como nós vimos lá no segundo ano, quando nós estudamos ondas, como é que o raio-x ele é produzido? Você tem um elétron e você faz uma oscilação desse elétron. Você vai fazer ele oscilar. Aí ele vai produzir uma onda eletromagnética. Tá certo? Então, isso eu vou chamar de raio-x. O que é o raio-x? É uma onda eletromagnética que está se propagando no espaço. E que, por sinal, ela tem a capacidade de se irradiar e tal. Mas é muito comum a gente confundir a radiação dos elementos químicos com a radiação específica eletromagnética. Então, por exemplo, quando eu tenho lá um átomo de plutônio, no momento que ele começa a decair, o que significa decair? Ele começa a se decompor. É como se ele fosse uma bolinha, um sol. Vamos imaginar o nosso sol, que está irradiando energia. E para ele irradiar energia, ele perde matéria. Ele vai se degenerando, ele vai decaindo, ele vai perdendo a composição. Então, a diferença é que para eu produzir o raio-x, eu tenho que ter um dispositivo para poder fazer isso. Então, eu vou ter um dispositivo que seja capaz de fazer isso. Agora, quando eu tenho a radiação
e aí nós vamos falar lá daquela radiação que aconteceu. Um dos maiores acidentes radiológicos do mundo aconteceu no Brasil. Vocês vão ver isso mais à frente. Então, aconteceu no Brasil, lá em Goiânia. Então, assim, vocês vão ver que foi um acidente violento, né, radiológico. Aconteceram outros também no Brasil, mas esse foi complicado. Acidente que eu digo do ponto de vista urbano, né, dentro da comunidade. Então, aí a pergunta é, seria possível fazer um raio-x sem o uso da radiação? Então, assim, a palavra radiação, elas estão muito empregadas. Mas no contexto que eu estou falando aqui, o raio-x ele irradia energia, mas ele não tem essa forma de energia por decaimento atômico, igual nós vamos falar de alguns elementos, tá ok, Maria? Mas depois nós falamos, né, mais um pouquinho para a gente não fugir muito da nossa proposta aqui. Então, voltando aqui na nossa estrutura, nós vamos ver o seguinte, que essa estrutura, no caso aqui que o Dufay fala, é um conceito basicamente que nós já entendemos isso desde lá do ensino fundamental, no 9º ano. Nós, em algum momento, nós sabemos que os opostos eles vão se atrair e os iguais vão se repelir. Isso é uma lei natural. Então, os opostos, a tendência deles é causar um equilíbrio. Então, você encontra o equilíbrio na oposição. E muitas vezes você pode encontrar um desequilíbrio na mesma estrutura, porque você precisa compensar. Então, vamos pensar, só para vocês poderem ver que isso é uma lei natural, quando você tem duas pessoas que são muito complicadas, muito difíceis, e colocam as duas juntas, vai sair faísca. Então, você precisa compensar, né? Você coloca uma mais tranquila e outra mais agitada para a coisa funcionar. Então, a ideia é mais ou menos assim que a gente pode aplicar aí, né? Bom, então, cargas de mesmo sinal. Qual que é a conclusão, então, aí? Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Outra, um corpo neutro é sempre atraído por um corpo eletrizado. Isso foi a conclusão que o Dufay chegou. Então, observem aí que é o resuminho, né? Então, um corpo neutro ele vai ser sempre atraído por outro eletrizado. Cargas de mesmo sinal vão se repelir, de sinais contrários vão se atrair. Então, basicamente, nessa parte aí é o resumo. Então, eu gostaria que vocês tivessem um cuidado aí, agora, que essa matéria é a matéria do 3º ano nova. Vocês não viram essa matéria. Então, eu gostaria que vocês começassem a anotar, porque nós vamos cobrar isso em provas. A partir de agora, nós vamos ter atividade avaliativa, nós vamos ter atividade bimestral. Então, vocês comecem a anotar. Vamos imaginar que nós estamos no presencial, tá, gente? Nós estamos lá na sala, colocando a matéria, então, printem os slides para que a gente realmente, vocês possam estar revendo com mais facilidade quando vocês forem estudar aí.